e boas-vindas a vocês. O programa Saúde Mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção, está começando agora, não sai daí. Envia a tua sugestão de pauta para saudemais@tve.com.br. A gente conversa com a Fabiana e a Cláudia sobre neurodiversidades e educação positiva. Fabiana Munhol é médica, neurologista infantil com residência em pediatria pelo Hospital Materno Infantil Presidente Vargas e residência em neurologia pelo Hospital São Lucas da PUC. Também é mestre em psiquiatria e ciência do comportamento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando no diagnóstico de transtornos do neurodesenvolvimento. Cláudia Hilgert-Gever é médica, psiquiatra, especialista em infância e adolescência pelo Hospital de Clínica de Porto Alegre. É psicoterapeuta e educadora parental pela Escola de Educação Positiva com certificação internacional em apego seguro e neurociências Trauma Informed. No final dos anos 80, após a filha receber o diagnóstico de autismo, a socióloga australiana Judy Singer criou o termo neurodiversidade com o objetivo de promover a inclusão social. Para Singer, não há duas mentes nesse mundo que possam ser exatamente iguais. Então, Fabiana, Cláudia, bem-vindas aqui à TVE, ao programa Saúde Mais. Começar com a Fabiana, então, a importância da contribuição da Judy para conceituar. A gente consegue entender melhor as questões, né? E passou a entender melhor as diferenças, as semelhanças. Então, qual é a contribuição desse conceito de neurodiversidade que tu enxerga? Essa contribuição, pensando nas neurociências como um todo e pensando também como sociedade, mudam os nossos paradigmas. Porque não é de hoje que a gente já tem entendido que algumas condições, elas são um espectro. E diante de tantos pensadores, em algum momento se passou então a falar sobre neurodiversidades, entendendo que cada indivíduo tem a sua condição neurobiológica, mas que reage ao meio externo de uma forma absolutamente individual. E isso serve para inúmeras condições. E por que não falar em neurodivergência se a gente fala como outras condições, como a diversidade biológica, né? Quando a gente fala sobre ambientes em que nós temos indivíduos ou seres mais e menos pertencentes, quando se fala sobre flora e fauna, animais de diversas espécies, vegetais de diversas espécies convivem. Então a gente está falando de como nós nos relacionamos entendendo a nossa individualidade. Sim, e Cláudia, nesse contexto, o que é que significa uma abordagem de educação positiva para as pessoas neurodivergentes, especialmente, né, porque quando se fala em educação positiva é um amplo espectro também, né, mas especificamente para os neurodivergentes, essa educação positiva, o que é e o que é que representa? Então, vamos começar falando um pouquinho do que é a educação positiva, né? A educação positiva foi estruturada em 2019 pela pediatra Juliana Franco e pela Flávia Praeiro, que resolveram fazer um curso profissionalizante de educadores parentais. E esse curso foi baseado em muitos teóricos, em muitas bases, né? E criaram 5 pilares. O primeiro pilar é apego seguro, mostrando a importância da proximidade, da previsibilidade, da proteção e do play, que é a brincadeira, no desenvolvimento das crianças. O outro pilar é a neurociência do comportamento, é estudar justamente como é que a neurociência explica os comportamentos, o desenvolvimento, o que é esperado para cada fase. O outro pilar é a inteligência emocional. E não é inteligência emocional apenas para as crianças, mas para os cuidadores, quem está envolvido, né, com crianças, porque a gente sabe que a gente, podendo aprender sobre as nossas emoções e regulando elas, a gente consegue regular o outro também. O outro pilar é estudos sociais, justamente para a gente falar sobre, né, inclusão, sobre divergência, sobre todo esse impacto na criação dos filhos.
E mais o último pilar também sobre desenho original do ser humano. Como é que as sociedades pré-civilização se desenvolviam? O que é os ritmos biológicos, né? Sono, desfraude, né? As excreções, o movimento, a questão da alimentação, como é que tudo isso seria, né? O esperado para cada fase. E não que a gente não treina também esses ritmos biológicos. Então, a educação positiva se propõe a trazer esse olhar, essa informação para as famílias, para os cuidadores, professores. E dentro dessa visão, a gente consegue acessar essas crianças de um outro ponto de vista. Não mais vendo só o comportamento, mas vendo o que ele comunica. Né? Trazendo essas crianças para a individualidade delas, as necessidades delas e podendo, então, conseguir acessá-las. Principalmente os neurodiversos, justamente porque eles têm um comportamento que fugiria à norma, mas que a gente, podendo olhar isso que a Fábio falou, né? De que todo mundo é diverso de alguma forma, de algum ponto de vista, só que a gente ignora algumas diversidades e a gente acaba querendo encaixar elas em caixinhas. Então, isso é importante a gente entender que a educação positiva, ela olha a individualidade das pessoas e aí sim a gente consegue acessá-las. Sim, mas como é que os pais podem conhecer também esse conceito? Porque talvez na prática eles já apliquem de uma forma intuitiva. Cada família tem um estilo de criação e tal. Então, como é que eles podem conhecer, se beneficiar e, sei lá, tornar um ambiente mais, um ambiente melhor, mais tranquilo para todo mundo, né, da família? É interessante a gente entender que comportamento, então, é uma comunicação. O que aquela criança está comunicando naquela birra, que a gente sabe que é uma explosão emocional, mas que ela está vivendo algum desconforto e por imaturidade cerebral ela não consegue dizer, mãe, eu estou me sentindo muito quente aqui, está muito calor, eu não vou conseguir falar assim, eu vou acabar me desorganizando, ficando mais agitado, mais, né, irritado. E se esse cuidador está conectado com essa criança e percebe, sim, ela está podendo estar reagindo às luzes aqui do ambiente, está ficando mais quente, eu vou conseguir ajudar ela. Ah, filho, eu estou vendo que tu está agitado porque tu está com calor. Então, ali eu vou conseguir acessar essa criança, melhorando isso que ela está sentindo e nomeando o que ela está sentindo, principalmente. Isso que tu está sentindo é tal coisa. Isso, ao longo de todo o desenvolvimento, dá essa inteligência emocional da criança poder entender o que ela está acontecendo com ela e ela se regular quando for adulto. Porque, enquanto ela é criança, ela precisa de corregulação de um adulto, né, emocionalmente mais atento às suas questões também, para poder ajudar essa criança a torná-la mais consciente desses processos internos. Então, o trabalho da educação positiva geralmente não é nem com as crianças, é com os cuidadores, os professores, os profissionais que atendem e os pais. É trazendo informação, muitas vezes, para esses pais poderem ajudar as crianças a se regularem. E para ti, Fábio, como é o que representa a educação positiva sob a tua ótica? É muito interessante quando a gente começa a olhar para isso de uma forma diferente e ousaria dizer até mais humanizada. Porque na nossa formação, nós somos forjados a olhar para sinais e sintomas. E muitas vezes as famílias nos buscam para que a gente nomeie isso. Quando, na verdade, quando a gente fala sobre educação positiva e essa humanização dos atendimentos, a gente está voltando lá para a base. Olhar o que é neurobiológico, como esse corpo reage, como eu também estou interagindo com outro ser diante do que ele está me mostrando. Então, é lindíssimo a gente poder entender que a gente não está falando de coisas separadas, tudo está conectado, porque a base toda ela é neurobiológica, isso são neurociências. E como é que vocês acham que a educação positiva pode contribuir para a inclusão de alunos tanto neurodivergentes como sem nenhuma neurodivergência? Fazer esse encontro, né, e que também que a pessoa saiba que todas essas diferenças fazem parte da sociedade nesse momento em que a gente não sabe também como quando a gente é criança não tem a maturidade para compreender. Exatamente. Interessante a gente entender que os neurodiversos, eles têm uma sensibilidade muito maior a captar estímulos do ambiente e isso sobrecarrega. Então, assim, as sensações, né, que ele percebe de toque são mais intensas, os ruídos, né, a percepção toda do ambiente, ela pode, quanto menor a criança, ser mais ameaçadora, assustadora, e a criança fica mais em alerta. Ela fica no modo luta ou fuga, no modo de paralisia, muitas vezes. E se a gente entende esse comportamento e a gente consegue observar que aquela criança não está se sentindo segura naquele ambiente, a gente vai promover a segurança. Interessante falar sobre segurança, porque segurança não é ausência de ameaça.
mas é a proximidade, é a conexão que a gente favorece para que essa criança, alguém está cuidando de mim, alguém está olhando para mim, alguém está vendo o meu comportamento e está conseguindo me ajudar a me regular. Então, essa segurança no ambiente é justamente isso, a gente poder entender que crianças neurodiversas vão se desregular mais e que a gente vai precisar ter um cuidado maior para avisar, tomar, né, avisos de mudanças de padrão, de horários, de atividade, podendo reduzir ruídos na medida do possível, podendo ser previsível. Isso o apego seguro fala muito, né, da previsibilidade, da gente poder ser constante nesse cuidado, nesse acesso a essas crianças, para que elas se sintam, então, no controle dessa situação e podendo saber o que vem pela frente, o que a gente pode esperar, o que é o inesperado que eu não vou saber lidar, para justamente não entrar nessas desregulações que a gente chama de mau comportamento. E que quando, né, a gente fala assim, não, tem sensibilidades, isso não é só das neurodiversas, porque cada um tem a sua própria sensibilidade, né, ao ambiente, as relações, mas a gente entendendo, então, que as crianças, né, neurodiversas, elas vão ter uma sensibilidade muito maior. E essa atenção dos cuidadores, dos professores, dos pais, é importante para a gente conseguir com que elas colaborem nesse ambiente também escolar, muitas vezes. Pode e continuar. acho que isso é extremamente importante, não só no ambiente escolar, mas também como a gente se reinventa dentro dos nossos lares. Quando a gente fala também sobre diagnósticos, porque a gente não pode falar sobre neurodiversidade sem falar disso, a gente tem uma reorganização interna e de tudo que será propiciado, né, para esse indivíduo depois desse diagnóstico. Mas a gente sempre fala que os diagnósticos não são sentenças, eles são direcionamentos. E quando a gente pensa nesses grandes pilares que a Cláudia acabou de colocar para a gente, que a gente consiga entender que isso é a base, inclusive, né, de ciências e de técnicas de reabilitação que são amplamente comprovadas pela ciência. Então, quando se fala sobre educação positiva, apesar de ser algo que se está falando de forma muito recente, ela é cerne e ela é equiparada a neurodesenvolvimento na sua essência. Então, isso vai fazer com que essas famílias também se apropriem de uma série de outras coisas que às vezes no dia a dia passam batido. Quem de nós, como pais, lidando com neurodiversidades ou não, busca dar previsibilidade para o seu filho? Como a gente entende que isso é importante? Como a gente também entende que é importante a gente fazer essa corregulação entre cada um dos componentes dessa família. Então, muitas vezes, eu acho que isso, né, Patrícia, que tu falaste antes, às vezes de forma intuitiva, a nossa condição de educadores, de profissionais da área da saúde, da educação, como pais também, a gente usa isso de forma intuitiva, mas se a gente tem direcionamentos, a gente vai fazer isso de uma forma muito otimizada e mais assertiva. A gente fala muito dessa neurodiversidade no ambiente escolar, né, ou da criança, mas receber um diagnóstico também neurodivergente, muitos adultos estão recebendo nos últimos tempos, também de certa forma a pessoa acaba dando uma reorientação para a sua vida. Também é até libertador reconhecer um pouco mais, né? Como é que vocês enxergam isso? Eu vou trazer uma situação que aconteceu no consultório recentemente de uma mãe que já estava tentando oferecer para o filho o que ela percebia intuitivamente que ele precisava. Ela era muito criticada por parecer ser permissiva, por mimar a criança, e na verdade ela estava sendo assertiva nas necessidades da criança. Mas o pai não tinha essa consciência, e ele se irritava muito com os comportamentos do filho, achava que era birra, que era mal educado, até que veio um diagnóstico de autismo. E mudou completamente a relação do pai com a criança. E isso foi interessante porque a mãe disse assim, agora ele enxerga que esses comportamentos não eram para desafiar, não eram para maltratar, para manipular, é porque ele não conseguia fazer diferente. Uma provocação, uma diferença que entre pais e filhos que a mãe, normalmente ocorre, e né? que a mãe é levada, porque a culpa é tua, tu não bota limites, porque tu não, né, cobra isso, não cobra aquele outro. E aí foi interessante assim que ele conseguiu mudar e conseguiu então olhar o filho através de outra forma. No entanto, a educação positiva, ela também olha que aquele comportamento, independente do rótulo, do diagnóstico, do que seja, ela significa alguma coisa. Então, mesmo crianças que não tenham diagnósticos, elas também precisam ser olhadas com empatia, com compaixão, com respeito. E isso é uma grande mudança. A educação positiva, ela não coloca ninguém
maior do que o outro, não existe uma hierarquia, não existe um abuso de poder. Existe, sim, autoridade, que é a pessoa digna de ser imitada, que é aquela pessoa que conduz de uma forma amorosa, assertiva e gentil, mas ela não está querendo manipular aquela outra pessoa porque ela é mais fraca, mais incapaz ou de alguma outra forma. A gente aprende o tempo inteiro com todo mundo, inclusive muito com as crianças. E as crianças neurodiversas, elas têm essa capacidade de estar tão conectadas com o corpo delas, que elas têm certeza do que elas sentem. Se o adulto estiver ali, conseguir olhar isso com uma curiosidade, se apropriando daquele, querendo saber o porquê que está acontecendo aquilo ali, isso vai gerar uma conexão que com certeza vai se transformar numa relação mais leve, mais tranquila. Essa criança passa a ser até mais colaborativa, embora não seja o objetivo da educação positiva. A gente sempre fala que a educação positiva não é para as crianças se ficarem melhores, é para tornar os adultos melhores para essas crianças, para a relação dessas crianças, né, crescerem numa relação mais saudável. E, claro, educação positiva não é uma educação permissiva de tudo. Eu gostaria que vocês falassem sobre isso, porque eu acho que muita gente confunde, assim, de deixar todas as vontades, a criança, até ela precisa ser orientada, ela gosta de ser orientada, ela gosta que a mãe, né, na prática, diga, não coloque a mão na tomada, ela se sente protegida com isso, então vocês podem abordar um pouquinho mais. É interessante isso, porque existem algumas coisas que a gente não vai entrar no mérito de ter que conversar, por exemplo, assim, limites de segurança, né? Uma tomada ali. A gente não vai pedir, por favor, não bote a mãozinha ali. A gente vai tirar essa criança nesse momento, porque ela não tem essa consciência do risco, dependendo da idade da criança, do desenvolvimento cerebral dela, ela não vai saber qual é a consequência de botar a mão na tomada. Eu, adulto, sei. E eu vou fazer isso, só que eu não preciso fazer isso brigando, xingando, batendo na criança, sendo desrespeitoso e agressivo, violento com essa criança. Eu posso dizer, meu amor, aqui não dá para conversar, não dá para brincar. Vamos brincar aqui do outro lado? E oferecer uma oportunidade para a criança brincar que seja segura. Então, tem alguns limites que a gente, sim, vai botar, de segurança, de saúde, né? Essa questão de escovar os dentes, tomar banho, a gente sabe da importância disso, não é que a gente vai deixar a criança não fazer isso, mas a gente vai conduzir isso de uma forma respeitosa. Agora, todos os outros limites que muitas vezes a gente ouve na sociedade, tem que botar limite, tem que ser, não sei o quê, rígido, duro, eles não são necessários para criar. Eles são só um abuso de poder, porque essa pessoa que está ali conduzindo essa criança se acha no direito de ser abusiva, de ser violenta. Isso fala muito, né, sobre a nossa educação, a forma como a educação tradicional vem lidando com a criança como alguém que tem que ser conduzido o tempo inteiro, e não é verdade. Então, aí entra também muito essa informação do quanto a gente precisa informar que aquele comportamento ali é necessário muitas vezes, e a gente pode conduzir isso de uma forma saudável, segura, tendo esse olhar de que eu não vou perder o respeito por ninguém. Não é só pela criança, é pelo idoso, é pela mulher, é pelos, né, menos favorecidos socialmente, é por todo mundo. Então, a educação positiva, ela já é na base dela inclusiva, porque ela não trata ninguém melhor que ninguém, ela não trata ninguém maior do que ninguém. Todos temos importância, cada um com a sua importância específica, mas isso é uma sociedade inclusiva, né? Isso que a gente pensa que deveria ocorrer naturalmente. Vai complementar, então eu ia te perguntar também. Gostaria, porque quando a gente leva isso para uma outra instância, quando eu estou falando sobre reabilitação e que muitas vezes eu tenho estratégias que são mais duras, mais engessadas e que, mesmo com esse perfil, elas são técnicas e são ciências que têm comprovação científica de que funcionam porque o cérebro aprende pela repetição. Mas que, mesmo diante dessas condições, porque elas têm suas indicações clínicas, sim, que a gente possa levar isso de uma forma respeitosa. E não somente para aquela criança, para aquele aprendiz, como a gente chama, mas também para a família. Porque muitas vezes, quando se fala em neurodiversidades, a gente também acaba colocando os pais como grandes reabilitadores. E muitas vezes eles se imbuem de uma responsabilidade que se soma ao papel materno e paterno. Então, que a gente também possa olhar para essa família e empoderá-los que eles podem ser os melhores pais que eles puderem ser e que não necessariamente o tempo todo eles precisem estar reabilitando. Porque quando a gente tem que usar estratégias que são mais estruturadas, que eles possam encontrar no pai e na mãe essa questão da segurança, do afeto, acho que a gente não pode esquecer disso. E dentro da área médica, há já uma orientação, há um debate sobre essa aplicação da educação positiva?
Como é que percebe? Olha, a educação positiva, ela é realmente, esse nome, esse termo é muito recente, é muito confundido também com a disciplina positiva da Jenny Nelson, lá de 60 e poucos, que são um conjunto de 52 ferramentas para se conseguir um comportamento específico da criança. Mas não tem nada a ver com a educação positiva, que veio justamente a relação desses cuidadores com a criança. Mas isso tem sido falado da pandemia para cá mais. Eu acho que a pandemia também ofereceu a oportunidade da gente ficar mais em contato com os próprios filhos, em função, né, de todo o contexto que a gente passou. Isso também na minha história pessoal foi assim, foi dali que eu comecei a procurar essas vertentes, estudar mais, porque até então eu nunca tinha ouvido falar. Mas eu acredito que é um conhecimento que, como a Fábio falou, né, está no cerne do próprio desenvolvimento infantil. Se a gente fosse estudar as bases, né, etologia, antropologia, a gente veria que isso, os nossos antepassados, eles eram conscientes e educavam de uma forma positiva, porque eles carregavam as crianças, né, no peito e no colo o máximo possível, tinha muita conexão e proximidade física. Uma criança sozinha naquela época das cavernas não sobreviveria numa caverna sozinha dormindo. Então tem muitos conceitos que a gente vê que é do nosso desenvolvimento, e por milênios a humanidade se desenvolveu dessa forma e prosperou dessa forma. A sociedade atual é que está se desviando muito do que a gente foi, na verdade, construído para viver. Então, a educação positiva está resgatando muito disso. Só que ainda assim existem, né, muito trabalho a ser feito, né, muita divulgação. O fato de a gente estar aqui, né, Fábio, se propondo a trazer essas informações, eu acho que tudo isso faz parte da gente trazer mais consciência na educação dos filhos e o quanto que isso impacta a sociedade inteira, né, não só a nossa família. Eu acho que a gente está precisando se reinventar, né? Olhar de novo para essa base. Que eu acho que nós evoluímos tanto, nós temos tanto acesso às informações na palma da nossa mão. Nós, os nossos filhos, e a gente está esquecendo do básico. Então, eu acho que a educação positiva, junto, né, nesse âmbito das neurodiversidades, elas vêm para nos relembrar isso, que as pessoas seguem sendo indivíduos e não um emaranhado de letras e números que são o que a gente compreende como CID. Essa individualidade, ela precisa seguir estando acima de tudo. Sim. Como é que vocês acham que os educadores, os professores podem colaborar com outras áreas, com os psicólogos, né, para apoiar o aprendizado, né, e melhorar o ambiente em sala de aula? É tudo retroalimentado, né? Especialmente vamos pensar nos neurodivergentes, né? É interessante porque os neurodivergentes, eles aprendem de uma forma completamente diferente das crianças em geral. E eles têm algo intuitivo mesmo. Por exemplo, uma criança com um diagnóstico de TDAH, ela aprende muito através do movimento. E a primeira coisa que a gente faz ela parar é de movimentar. Então, também recentemente, teve uma situação no consultório de uma criança que desenhava muito durante as aulas e foi pedido para que ela parasse, para ela se concentrar na aula. E a criança começou a aprontar, porque, claro, ela não conseguia ficar parada. Quando eu orientei a família, ele aprende através do desenho. Se tu deixar ele livre desenhando, ele está observando, ele tá absorvendo aquele conteúdo, ele vai conseguir aprender dessa forma, mas tem que respeitar justamente a forma como a criança aprende. E eu acho que nas escolas existem várias formas da gente aprender, até de ver o conhecimento que essa criança tem, porque, por exemplo, prova oral, muitas crianças às vezes não vão conseguir fazer a prova, dislexia, né? Quem tem alguma dificuldade nessa parte, escrita, motora, não vai conseguir fazer uma prova tradicional. Mas a gente então oferecer a possibilidade de fazer prova oral, de fazer apresentações, trabalhos. Tem várias formas que os educadores poderiam acessar essas crianças, respeitando muitas vezes o comportamento delas e trazendo segurança e proximidade nesse ambiente. Construindo primeiro uma relação do aluno com o professor que vá além da cobrança de nota, de desempenho. Então, a sociedade também é muito focada no desempenho, no que eu posso oferecer, e menos no que eu já sou, no que eu já existe aqui como indivíduo. Então, se a gente puder resgatar um pouco isso, ver as potencialidades desses alunos, porque todo mundo tem. É a questão de onde é que eu ponho o foco. Eu ponho o foco onde está faltando ou no que já existe. E no que eu posso, justamente através disso, poder aumentar a importância. Né? Sim. Quando a gente fala também em tempos modernos, em criações na nossa vida, assim, contemporânea, de ter informação mais próxima, a gente lembra da tecnologia, né? E, assim, como é que vocês acham que a tecnologia pode apoiar os estudantes, pode se somar à educação positiva dentro dessa abordagem? Eu acho que a tecnologia pode nos ajudar disseminando o conhecimento. Porque o respeito e a individualidade permeiam esse conhecimento. Né? De poder entender que existem pessoas que aprendem de formas muito diferentes,
tem pessoas que expressam os seus sentimentos também de formas muito diferentes, e que isso a gente tem que experienciar todos os dias, em todos os ambientes, né? Então, que a gente possa usar isso a nosso favor, não apenas para capacitar, mas que daqui a pouco a gente possa usar isso como uma ferramenta para ajudar nessa regulação interpessoal, né? Porque muitas vezes a gente não vai conseguir regular na forma como a gente tem o recurso disponível naquele momento, né? Vamos imaginar uma criança com uma alteração de processamento sensorial proprioceptiva muito significativa. Tem alguns que eu vou conseguir fazer uma regulação num grande e prolongado abraço. Em outros, isso vai ser absolutamente aversivo, né? E as crianças e os adolescentes de hoje em dia usam muito de tecnologia também para se regular. A Cláudia deu o exemplo da criança que precisava desenhar ou daquela que precisava estar caminhando, mas e aquele que precisa estar ouvindo música? E aquele que pode aprender de uma outra forma, não tradicional, não com a lousa, não com a aula, com a apresentação oral, mas assistindo vídeos. Então, a gente está precisando realmente falar sobre isso. Sim. Já há alguma boa prática de política pública que está sendo aplicada? Há ainda muitas demandas? Como é que vocês enxergam? Recentemente saiu uma lei, ano passado, sobre a parentalidade positiva, né, como sendo tendo mais visibilidade para que todos os profissionais possam ter acesso, né, a orientar dessa forma, né, nas UBSs, enfim, nas escolas. Só que agora, praticamente, a gente está também botando em prática essa lei no sentido assim, de que está se criando a profissão do educador parental, que era algo também que não existia essa profissão. Então, eu acho que tem muitos movimentos surgindo recentemente para justamente trazer esse peso de que existe esse cargo, existe essa pessoa, existe essa, até para se criar concurso público, então, para se colocar essas pessoas dentro, né, dos ambientes que as crianças frequentam e as famílias. Então, existe um movimento, mas muito recente, de novo, como a gente está falando, e eu vejo como isso algo que é natural, que vai acontecer, porque não tem como ser diferente, né? Eu acho que cada vez mais as famílias estão precisando ser orientadas. A gente vive numa era de muita informação, de muito acesso à informação, informações de todos os tipos. E muitas vezes não são informações atualizadas, informações relevantes e importantes para aquelas famílias. Então, eu acho que muita coisa a gente ainda precisa fazer, precisa levar, mas já tem sido feito algumas medidas nesse sentido, assim, de popularizar, né, isso tudo e de trazer acesso cada vez mais para as famílias que querem buscar uma educação mais, né, voltada para o desenvolvimento saudável. E em alguns nichos específicos a gente também tem legislação, né? Hoje a gente já tem para TDAH, por exemplo. Quando se fala em transtorno do espectro do autismo, desde 2012, a Lei Berenice Piana, né? E que depois teve muitos desses construtos ratificados pela Lei 13.146, de 2015. Mas olha que bonito, olha quando Berenice Piana, né, coloca o autismo como uma deficiência, ela, entre aspas, legitima o papel de um mediador na sociedade. E o que ela está fazendo com isso? Ela está pedindo que a gente tenha alguém que ajude a corregular aquele indivíduo dentro da escola. Esse é o papel, né, desse profissional de apoio, né, do acompanhante especializado individual. Então, nós já temos, sim, né, uma série de legislações, né, de instrumentalizações previstas em grandes redes, né? Mas a gente precisa conseguir colocar isso em prática. Isso é o mais importante. A gente vai encerrar hoje o programa. Muito obrigada, Fabiana e Cláudia, pela presença de vocês aqui na TVE. Foram excelentes esclarecimentos. E o Saúde Mais Ciência, Mais Bem-Estar, Mais Pesquisa está de volta na semana que vem. Tchau, beijo, se cuidem e até!